Bom, gente, hoje a gente vai estudar um assunto que não é tão incidente para o nosso curso de engenharia química específico, mas é importante a gente ter um conhecimento nem que seja introdutório, tá? Que seria a planta baixa. A planta baixa é basicamente uma representação do desenho arquitetônico para representar o desenho de edificações, tá? Para resumir brevemente o que seria, imagine que a gente tem uma casa aqui, ó. Vou desenhar um bloco aqui. Imagine que essa é uma casa, tá? Aí aqui está o telhado. Tá aí. A gente tem uma casinha aqui meio capenga, né? Vou colocar a portinha aqui, ó. O que seria a planta baixa? A planta baixa é basicamente um corte feito a 1,5 m de altura no plano horizontal. Então a gente já estudou corte, tá? Então imagine que a casa é uma peça que a gente está estudando e a gente faz um corte do plano horizontal a 1,5 m, tá? Então esse corte vai passar por toda a casa e a gente vai ter a representação dela. Então, ao 1,5 m, ela vai ficar com todas as paredes cortadas. A gente vai ver a espessura da parede aqui, ó. Então, ela vai ficar com todas as paredes cortadas. Vamos supor que aqui seja a entrada. Aí aqui tem outra paredezinha. Aqui tem mais uma. Então percebam, é como se vocês pegassem a casa e simplesmente fizessem um corte. Deixa eu só concluir o desenho aqui, que eu sou chato. Pronto. Então a gente passou disso para isso, que seria basicamente a planta baixa, tá? E a representação dessa planta baixa a gente vai ver ela não em perspectiva, mas em duas dimensões. Então disso aqui a gente vem para isso aqui, né? Seria o retângulo maior, como se fosse a vista superior, tá? Daí a gente tem a paredezinha, né, interna. Daí tem essa paredezinha da direita e tem o cômodozinho lá atrás, né? Basicamente é isso, gente. A representação da planta baixa é basicamente um corte passando um plano horizontal sob a altura de 1,5 m. Com isso, a gente vai ter as principais medidas necessárias para a construção dessa edificação, né? E também a gente vai poder alocar os móveis da casa, tá? Então, com as medidas dos móveis, a gente consegue alocar e fazer tudo que é necessário para o projeto arquitetônico da casa. Para a gente que é engenheiro químico, por que é importante a gente saber isso? Primeiro que planta baixa é uma coisa que a gente utiliza no dia a dia, tá? Então é importante a gente saber, pelo menos, ler a planta baixa. Não precisa reproduzir, mas é importante a gente, como engenheiro, saber ler uma planta baixa, tá? E também a planta, ela também é utilizada para representação de layout industrial. Então você tem a sua edificação industrial e tem todos os equipamentos necessários, né, alocados em diferentes lugares, tá? Então você tem o tamanho dos equipamentos, tem a cotagem de todos os equipamentos industriais e você vai ver se ele, né, como é que ele vai estar conformado, como é que ele vai estar localizado dentro desse espaço. Hoje, né, para estudar o básico mesmo de planta baixa, a gente vai se ater a fazer uma planta baixa bem básica, tá? No AutoCAD, certo? Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer essa planta baixa aqui, tá? Eu peguei nesse site aqui, montesuacasa.com, essa planta baixa. E vamos representar ela agora, tá? A gente não vai representar os móveis, porque eles não são importantes agora para esse estágio, né? Que a gente só quer uma introdução básica de como fazer uma planta baixa de uma casa, tá? Que isso pode ser estendido depois para uma planta baixa de uma indústria, certo? Então vamos lá. Inicialmente a gente vai fazer só as paredes, depois a gente vai fazer a janela e a porta, tá?
Um detalhe aqui é que as paredes são a espessura mais grossa que a gente escolher no nosso desenho, que a gente já definiu, é a camada 0,7. As janelas e a porta, ela é com linha fina, por grau de importância e por também estar um pouco mais distante do desenho, né? Então, o mais importante aqui é o que? É a parede, e as portas e janelas são de importância menor, tá? Então, a gente vai representar ela com linhas 0,35, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar essa planta aqui do lado, para ter espaço para a gente trabalhar. E vamos para o AutoCAD. Aqui eu abri um novo desenho. Eu não vou me preocupar com a escala agora, até porque a escala a gente vai ajustar depois, na hora de colocar na folha. Vamos fazer aqui um retângulo externo, sempre com a linha. Eu vou iniciar aqui. As medidas aí da planta estão em centímetros, então 800 centímetros por 720, ou melhor, 300. Estou fazendo retângulo externo, fazendo aqui o retângulo externo, tá? Beleza. Toda vez que a gente vai fazer uma planta, a gente tem que se preocupar com a espessura das paredes, tá? Então aqui, ó, eu já vou inserir um deslocamento de 15. Clicar em deslocamento, apertar Enter uma vez. Deslocamento de 15. Deslocamento. Enter uma vez. 15. Enter. 15. Fazer isso para todas as paredes, tá? 15. Pronto. Aí aqui eu posso até aparar aqui já, ó, essas partes aqui, apertar Enter uma vez. E vai aparando o excesso, tá? Para ficar só a parede externa. Pronto, a gente tem a parede externa aqui, certo? Vamos começar agora a pegar as medidas das outras paredes que estão dentro da casa, tá? Então vamos pegar aqui, ó, essa do banheiro, né? Então vou pegar daqui. Se vocês perceberem aí, essa medida de 200 é entre uma parede e outra. Então vou pegar aqui 200 só para eu me guiar. Se vocês perceberem na planta, tá faltando uma medida, né? Que seria a medida dessa parede aqui, ó. Realmente ela não tem a medida dessa parede, então é uma falta aí da planta, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui, vamos definir aqui, ele não tem essa medida, né? Então vamos fazer assim. Vamos colocar essa medida aqui, eu vou atribuir um valor aqui, tá? Eu vou deixar 160 centímetros para todas essas paredes, tá? Essa é a parede externa, tá? A espessura dela, ela vai 15 para a direita da parede, certo? Depois vai mais 100 e depois vai mais 15, correto? Daí, na parede externa, ela fecha aqui. E aqui é a mesma coisa, eu vou fazer o deslocamento. Lembrando, tá? As portas e as janelas eu vou deixar por último. Vou primeiro fazer as paredes para depois fazer as portas e janelas. Daí vou aparar aqui. E aparar aqui. Lembrando que todas as paredes estão no mesmo plano. Então não tem divisão entre uma parede e outra, tá? Não tem uma linha entre uma parede e outra aqui, ó. Todas as paredes foram cortadas no mesmo plano, tá? Daí agora, ó, daqui para cá é o que? Daqui para cá é 200, 2 metros, né? Daí eu vou pegar essa mesma medida aqui, aproveitar ela e vir 15 para cá. Fechar aqui e essa linha aqui tem que ter o tamanho de 225 se a gente fez tudo certo. Aqui, ó, 225, tá certo então. Fechou. Vou juntar isso aqui que está no mesmo plano. Aparece essa daqui. Pronto. Beleza.
Agora que a gente já fez as paredes principais, a gente pode começar a colocar as portas e as janelas, tá? Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui é o quê? Colocar uma camada, tá? Então vamos criar uma nova camada aqui, ó. Vamos criar uma nova camada. Ela vai ser 0.7. Da cor azul, vou colocar um azul mais claro, né? Para ficar mais fácil de ver. É uma linha contínua, espessura 0,7. Ok? Então, tudo isso aqui eu vou mudar para a camada 0,7. Beleza. Agora na camada 0,35, eu vou criar uma nova camada 0.35. Deixar ela em amarelo, um amarelo mais escuro, né? Para não ficar muito claro. E vai ser espessura 0,35. Pronto, agora sim. Outro detalhe que ele não colocou aqui também, nessa planta em específico, foi umas medidas mais precisas, né, da localização da porta, tá? Vamos atribuir valores a ela também, já que a gente não tem, tá? Vamos colocar aqui. Essa medida total ela é 100, então a gente coloca 15 para cá, tá? Fechar aqui com 15. Aqui é a camada 0,7 e 15 para cá também. Daí eu vou aparar essas de aqui. Isso aqui é camada 0,7. E vou fazer a janela. Percebam, a janela ela é muito simples, ó. Ela é só fazer uma linha externa e duas linhas mais para o meio. Se aqui tem 15, eu faço 5 e depois 5 para baixo. Tá? Lembrando que aqui deve prevalecer a linha mais grossa, tá? Aqui também. Pronto. Isso aqui é a representação da janela. Então vamos fazer todas elas, tá? Aqui, ó, tem uma abertura da porta. Daqui para baixo, percebam uma coisa. Deixa eu trocar aqui para mostrar para vocês. Tem essa inscrição aqui, ó, que diz 70 210, 80 210. O que significa isso? É que 70 é a abertura da porta, tá? 70 é a abertura da porta. Já com o portal, né? Já com a moldura da porta, a abertura é 70 e a altura da porta é 210. Aqui, já com a moldura, é 80 e a altura da porta é 210. Então essa é a medida, tá? Então significa o quê? Que essa abertura aqui desse lado tem 70. Vamos voltar lá. Então essa abertura aqui ela tem 70 e o resto vai ser parede. Vai ficar diferente porque eles não colocaram a medida exata lá, tá? Então vamos deixar assim mesmo. Então aqui vou aproveitar essa medida de 15 e fechar aqui. Apagar esse excesso. Pronto. A porta, como é que faz? Mesma coisa, só que a diferença é que a porta tem a moldura, que eu faço ela com 5, tá? Ó, 5 e fecho ela. Pronto, isso aqui é a porta. Tem também um detalhe, se quiser colocar a mais, que é fazer a própria porta, né? 5, ela com 60 e fechada aqui, certo? Tudo isso com linha 0,35. Também, se eu quiser, posso fazer o arco, ó, daqui até aqui. Faço no sentido inverso e fecho aqui, ó.
para indicar o sentido que a porta abre, tá? Mesma coisa aqui, ó. A abertura dessa vez dessa porta vai ser o quê? Dessa porta do banheiro, né? Vai ser 50. A abertura dessa porta do banheiro vai ser 60. Como não tem a medida, eu vou pegar uma medida aqui de 10 para cá. Opa, 0,7. Descer aqui, ó. Pegar uma abertura de 60. Descer aqui também. Pagar o excesso, aí acabou pagando demais. O portal eu vou deixar de 3 centímetros, que eu acho que é o mais correto, ainda mais para o banheiro, né? Então, ó, vou fazer a moldura da porta de 3 centímetros. Opa! 3 centímetros. Moldura da porta de 3 centímetros. Que eu acho que é o certo. 5 é muito, né? A porta abre no sentido para dentro, né? Ela abre para dentro do banheiro. Então, já que eu consumi 6 centímetros somando os dois, 60 menos 6, 54. Então, a abertura real da porta é 54. 3 milímetros também 3 centímetros também da porta. Vou fechar aqui. Pego um arco, ó. Pego as duas partes da porta e coloco aqui para ela ter a tangência. Pronto. Vou fazer mais essa porta aqui de baixo. Eu vou considerar que ela está perfeitamente alinhada com essa parede aqui, ó. Colocar uma linha 0,7 aqui. Então percebam que depois que você faz a parede principal, é só ir adicionando os detalhes, tá? Então vamos lá. A abertura dessa porta ela é agora 80. 80 a abertura total. De novo, camada 0,7. 80. Vou apagar essa linha e aparar as outras duas. Vou pegar a camada 0,35. Também vou fazer 3 centímetros. Lembrando que essas medidas não tem, né? Na planta. Elas são medidas que são geralmente usadas, né? Por exemplo, a abertura da porta ela é geralmente 80, para o banheiro ela é menor. A espessura do portal ela é 0,3 ou 0,2. Aqui é dividido em 5,55, independente da janela, né? Então, são medidas para uma planta baixa padrão. Dependendo, isso pode ter algumas alterações, tá? Mas isso aqui é o padrão, quando se desenha o básico de planta baixa, tá? Vou colocar 3 aqui. E a porta abre para dentro, né? Então vamos fazer a portinha aqui. Ela tem 74, porque ela consumi 6 para fazer as duas molduras. 3 de espessura também, aproveitar essa medida e fechar. Pronto. Temos a portinha de entrada. De novo, vai ficar diferente porque a gente fez medidas que não estavam na planta, né? Essa medida dessa parede aqui. Vamos fazer o arco aqui, ó. De novo, o arco é só pegar as duas pontas, o início e o final, e tem que dizer onde é que está a tangência dele. A tangência dele está aqui, ó. Beleza. Aqui tem um detalhe, né, que essa parede aqui ela é junta. Posso fazer essa correção aqui, ó, que na verdade é 3. A gente definiu como sendo 3 aqui. Vou fazer 3.
3 e mover tudo para cá. Isso aqui também. 3 centímetros. 3 centímetros. Então percebam, gente, que fazer planta baixa não tem segredo nenhum, tá? E é importante que vocês façam para depois você saber ler uma planta baixa certinho na hora que vocês virem uma, né? Isso aqui eu vou mover para cá. Opa, não deu snap. Isso aqui, vamos ver se dá para mover. Tá, agora deu. Agora foi. Ó, ele deu um errinho aqui, ó. Vou refazer esse arco porque ele não ficou tangente aqui. Deixa eu ver se tá errado. Tem que ficar certo. Então primeiro o início e o final e depois o terceiro ponto, que é a tangente. Vamos fazer a outra janela, que ela está mais ou menos aqui. De novo, não tem medida, vamos atribuir uma medida aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar 40, 50 para cá, vai. 50 e ela vai até mais ou menos 90. Essa janela era maior, né? Eu vou apagar essa linha, vou apagar as outras. Vou fazer a janelinha normal, né, que é 3 linhas espaçadas por 5 centímetros. Na verdade são 4 linhas, né? 3 espaços de 5 centímetros. Eu dividi ela em 5 centímetros porque de novo a parede tem 15 centímetros, tá? Deixa eu ver se tem outra janelinha. Tem mais 2 janelas aqui. A janela do meio parece que é menor. Não, na verdade essas 2 janelas parece que tem um tamanho parecido, né? Então, vamos fazer assim, ó. Daqui pra cá vou pegar 40, ou melhor, 50. Pegar a camada 0,7, fechar aqui. E a espessura da janela, já que não tem a medida, eu vou colocar 80, que ela é um pouquinho menor que a outra. Apagar aqui, aparar. Fazer as 3 linhas. As 4 linhas. Eu não sei porque eu insisto em falar 3 linhas. Pronto. Se essa janela é do mesmo tamanho da que está aqui, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar mais ou menos a medida que é um pouco antes de terminar a porta. Ó. Vou pegar a medida 60. Vou pegar aqui, ó. Seleção, vou dar um copiar. E vou mover para cá, ó. Opa, peguei no lugar errado. Tem que pegar em cima para dar snap aqui. Vou dar um copy. Pronto. Fiz exatamente o que estava lá. Lembrando que eu tenho que aparar e apagar as linhas que eu não estou utilizando, né? Essa linha aqui ela está completa, ó. Eu vou até apagar ela completamente e fazer ela certo. Porque senão na hora de imprimir, como ela está mais grossa, ela iria prevalecer. Talvez nesse caso fosse mais rápido fazer até a janela mesmo, né? Mas só para ver que dá para usar essa ferramenta também aqui, tá? Aí a partir daqui a gente coloca as cotas que a gente já estudou e joga essa planta na folha que a gente bem entender, né? Lembrando que a gente tem que prestar atenção de quanto vai diminuir. Geralmente planta baixa é a escala de 1 para 50, 1 para 25, né?
dependendo do tamanho da folha, mas prestar atenção no quão a gente vai reduzir, como a gente vai aplicar essa escala, tá?